Meu parto não foi nada como eu sonhei, mas foi bem melhor do que eu imaginei. Olá, seja bem-vinda ao meu canal e hoje eu quero dar o meu relato de parto. Como você viu aí na introdução desse vídeo, ele não foi nada do que eu planejei, nada do que eu sonhei, mas ele foi bem melhor do que eu imaginei. A gravidez do Antônio ela foi muito desejada, muito planejada, porém eu não tive aquela virada de chave que toda mãe fala que tem, que descobre aquela conexão. Inclusive, eu fiquei em choque e a ficha não caiu direito. Eu tive muita azia, foi por isso que eu descobri a gestação. Eu tive muita azia. Eu tive, desde quando eu descobri o Antônio até o parto dele, eu tive muita azia. Azia de não conseguir dormir à noite. Eu vou ficar olhando assim, às vezes, pro lado, porque ele tá na babá eletrônica, né? Ele tá dormindo, então tô de olho aqui nele. Mas durante a minha gestação inteira, eu tive um medo muito grande, que era o medo do parto. Não o medo do parto natural, mas sim do parto cesárea. Eu tenho muito medo de cirurgia, de qualquer procedimento que tenha que envolva mesa de cirurgia. Eu tenho muito medo, tenho muito receio disso. Então eu me preparei para o parto do Antônio para ser um parto natural, independente de dor. Eu sempre imaginei a pior dor da minha vida. Então eu falava assim, cara, eu não vou imaginar nenhum cenário legal, eu vou imaginar assim, as piores dores, eu vou imaginar esse cenário e vou colocar isso. Eu contratei uma doula que ficou comigo, trabalhou comigo. Eu sou fisioterapeuta, então eu tinha um estúdio de Pilates na época, né? Depois eu posso contar um pouco sobre isso, mas nessa época eu me preparei muito, eu fiz muito exercício, eu busquei muito conhecimento sobre o parto natural, sobre as formas, estudei muito sobre o plano de parto. Eu fiz um plano de parto falando o que eu queria, o que eu não queria, então eu me preparei muito para o parto natural. E inclusive eu falava com a doula o seguinte: olha, se chegou lá na hora e eu implorar pro parto cesárea, não me deixa, porque vou estar ali num momento de dor, então não me deixa, por favor, você vai estar lá comigo, você vai ser minha guia, não deixa eu, em nenhum momento, ir pro parto cesárea, porque eu tenho muito medo. E ela, né, super me abraçou, me apoiou, tava ali comigo, me apoiando, me deu dicas, eu fiz dicas de respiração, eu fiz pilates, assim, até a última semana, até a semana do nascimento do Antônio. Porém, quando eu completei 40 semanas, eu tinha pródromos, eu tinha contrações de treinamento, mas não era nada assim, né? Uau! Era assim, uma mentira, uma leve cólica, sabe? E eu já tava ficando apreensiva com isso, porque já tinha 40 semanas. E quando eu completei 40 semanas, a minha médica, ela pediu para eu ir a cada 2 dias no hospital para fazer o cardiotoco, para acompanhar certinho como é que tava, né? E aí eu me lembro que quando eu completei 40 semanas, eu tava tendo contrações, mas eram umas contrações assim, não era nada ritmado. E aí eu me lembro que na minha segunda ida ao hospital para fazer o cardiotoco, eu já tava me sentindo um pouco estranha, mas era um sentimento de medo, porque eu sempre tive medo de cirurgia. Então eu estava com medo, com receio. E aí eu lá fazendo cardiotoco e frustrada porque eu não via nada, eram as contrações, era assim, mas não tinha nada que falasse assim, olha, está no caminho para o parto, né? E aí eu me lembro que nesse dia eu pedi pro médico que estava de plantão para ele fazer o toque, né? Para ele fazer o toque para eu ver se eu tava com algum sinal, se eu tinha alguma dilatação, porque a minha médica falou, se eu não até 41 semanas o Antônio não nascesse, a gente ia induzir o parto. E aí, estava próximo já para completar 41 semanas. Eu me lembro que eu, eu fiz o exame de toque numa quarta-feira e na sexta-feira eu iria completar 41 semanas. E aí eu pedi pro médico para ele fazer o toque. E aí ele fez o toque e ele falou para mim que não tinha nada, nenhum sinal. Meu colo estava totalmente fechado.
E eu saí, nossa, chega a me dar um negócio assim, só de lembrar. Lembrar disso me dá muitas emoções, sabe? Mas eu me lembro que eu saí do hospital e eu chorava muito, 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 muito. E meu esposo falava pra mim, calma, calma, ainda tem mais 2 dias. E lá no fundo, eu sabia, eu sentia que não ia ser natural. Que eu não tinha sinal, não tinha, meu colo tava totalmente fechado, tava tomando é, aquele shake, fiz, estimulei os pontinhos de acupuntura e nada, né? Nada, nada, nada. Fiz massagem. E aí eu me lembro que nesse dia eu saí chorando muito, muito. Eu chorava assim, desesperada, assim, não conseguia me controlar daquele sentimento de medo, que era mais a palavra que não era nem a frustração de não ter o parto normal, era mais o medo de ter que fazer uma cirurgia, sabe? Então, era mais isso que eu tinha muito medo. E por mais que eu já tivesse visto vários relatos aqui na internet sobre parto cesárea, meu medo mesmo não era nem a recuperação, não era nada disso, era mesmo a cirurgia em si. E aí eu me lembro que eu saí chorando. E eu passei a noite toda chorando também. E aí, na quinta-feira, eu fui fazer exercício com meu coração na mão, fiz muito exercício. Nesse dia, eu me lembro que até tive mais contrações, sabe? Que aí eu até cheguei a pensar que seria esse dia, mas também não engrenou. E aí chegou o dia de induzir o meu parto. E aí eu me lembro que eu acordei, eu tava muito nervosa. As últimas semanas, sabe, o último mês de gestação, que eu tava naquela, que o Antônio era pra nascer dia 6 de julho, e ele foi nascer dia 11, então ele nasceu além da data prevista, né? Então eu tava ansiosa, eu já tava cansada, muito estressada, todo mundo perguntando, a barriga pesando, muita azia, eu não conseguia dormir direito porque tinha muita azia. E aí eu lembro que no dia que eu acordei pra ir, né, eu tava muito, muito chorosa, muito nervosa, eu tinha brigado já com meu esposo, com a minha mãe, todo mundo que me perguntasse alguma coisa, vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Eu tava muito sem paciência, sabe? E nesse dia eu sei que eu levantei com raiva, que eu falei pra ele, bora, né? Vamos fazer o parto. Que minha mãe já não queria que eu fizesse o parto normal, meu esposo também não. Eles queriam, eu só queria que o neném nascesse e eu queria porque eu queria o parto natural, né? E aí eu lembro que eu acordei, fomos lá pro hospital pra gente começar a induzir. Falei pra doula, olha, tô indo pro hospital, né? Como vai demorar, eu vou te dando orientações, eu vou te falando, vou te dando as informações, como é que vai ser. E aí você vai lá pro hospital. Aí eu lembro que a gente chegou na sexta-feira de manhã pra começar a induzir o parto. Aí a gente foi pro cardiotoco. A médica que tava de plantão fez a troca, então veio outro médico e aí ele falou assim: olha, antes da gente começar a induzir o seu parto, vamos fazer uma ultrassom pra gente ver como é que tá o bebê, se tá tudo certo, pra gente começar a indução do parto, né? E aí nisso eu tava bem tranquila. Ah, um detalhe. Antes disso tudo, eu sempre orava, né? Eu sempre pedia pra Deus pra ele fazer a vontade dele durante esse parto. Só que eu pedia pra Deus fazer a vontade dele e eu tava querendo fazer que ele fizesse a minha vontade, que era o parto natural. Eu sempre queria que fizesse a minha vontade, não a dele, né? E aí eu me esqueci dessa oração, né? Que toda vez que quando eu orava, eu falava: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. E aí a gente foi pra sala pra fazer a ultrassom, pra ver como é que tava. O Antônio, ele tava encaixado, tava lindinho, pronto pro parto natural. Porém, ele estava com peso alto, né? Ele estava com 4.200 na ultrassom. E lá na maternidade, eles me orientaram a fazer o parto cesárea, porque o bebê ele é muito grande. Eles lá não fazem o parto acima de 3.500. Eles não fazem o parto, né? Então, eu fui orientada tanto
pelos médicos que estavam lá de plantão, pela minha médica, de que se eu tentasse fazer, por mais que fosse induzir, o bebê podia entrar em sofrimento e pelo o tamanho do peso dele, né, corria o risco de deslocar a clavícula, né? E aí eu liguei para minha doula, ela foi até o hospital, ficou lá comigo e ela falou assim, Mara, a sua médica te orientou, os médicos daqui também. Por mim, eu tô aqui para fazer o que você quiser. Se você quiser fazer o parto natural, vamos tentar e tal. E aí eu decidi fazer o parto cesárea para a segurança do Antônio, né? E eu lembro que quando eu cheguei para internar, né, lá na triagem, eu tava com muito medo. E aí, quando eu sentei para fazer a triagem com a enfermeira, só tava eu e ela na sala. E ela me perguntou se estava tudo bem. E eu comecei a chorar. Mas eu chorava muito, muito, muito. E tanto que ela não conseguia aferir minha pressão, porque eu tava chorando muito, tava muito nervosa, com muito medo, né? E ela foi tão carinhosa comigo, que ela me abraçou. Ela tava retornando de licença maternidade também, e ela me relatou a mesma situação dela, né? Que ela também queria o parto natural, só que não deu. Ela teve que fazer a cesárea e não foi aquele monstro de 7 cabeças que eu tava imaginando. Mas enfim, optei por fazer o parto cesárea e aquele medo que eu tinha da cirurgia. O Antônio acordou, então vamos ter um fundo nesse vídeo, que é ele brincando aqui pela sala. Então, voltando à minha cirurgia. Eu decidi fazer o parto cesárea e a equipe que me atendeu naquele dia foi uma equipe, assim, muito carinhosa, muito prestativa. Todo mundo que me atendeu ali na sala de cirurgia e o pós-cirurgia também, foi assim, foram pessoas uma equipe muito, muito qualificada, bem carinhosa, bem acolhedora, sabe? Elas viam que eu tava com medo, elas foram bem cuidadosas nessa questão, né, de saber que eu tinha medo, que eu tava com medo. Então, eu me lembro que a anestesista foi bem carinhosa comigo. A enfermeira ali, colocando acesso também, né, tentou me tranquilizar. Ela falou assim: olha, a única coisa que você vai sentir do seu parto todo vai ser só o acesso, a picadinha do acesso, né? Realmente, eu só senti o acesso. A cirurgia em si foi bem tranquila, muito tranquila, foi rápida, né? A anestesista, sempre conversando comigo, eu me lembro que eu falei pra ela assim: olha, não me avisa que horas você vai colocar, eu vou ficar aqui parada, eu não vou mexer em nenhum momento, mas não me avisa quando você vai aplicar anestesia, eu não quero saber. E aí ela foi conversando comigo, ela aplicou que eu nem senti, eu não vi nada, 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 nada. E foi maravilhoso essa questão, né? E aí o Antônio nasceu. Gente, o Antônio nasceu, eu tava tão nervosa, tava tão em choque, que eu não senti, eu não tive emoção, eu não consegui demonstrar nada. Ele nasceu, eu só queria saber assim, tá tudo bem com ele? Ele tá bem? Aí eu lembro que todo mundo viu, falou assim, não, tá tudo bem com ele. Ele ficou, foram fazer os procedimentos lá, né, com ele. E eu só pensava lá na maca, tudo que eu pensava era fecha, 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 acaba logo isso. E depois que ele nasceu, tinha aquele chorinho de neném na sala. Então eu fiquei olhando pra ele, né, que eu conseguia ver ele na sala, né? Então eu fiquei olhando pra ele e a cirurgia passou muito rápido. Eu acho que por eu estar muito nervosa, a minha adrenalina estava alta, eu tive muita tremedeira. Eu tremia muito, muito, muito. A gente demorou quase uns 40 minutos para essa tremedeira passar, então eu não conseguia parar de tremer. A gente, depois do parto, né, depois da cirurgia, a gente vai para uma sala. Eu fui para uma sala para esperar o efeito da anestesia passar, mas, gente, eu não conseguia nem pegar no Antônio, que eu tava tremendo tanto, 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 de tanto nervoso, de tanta adrenalina que tava no meu corpo, que eu não conseguia parar de tremer, mas é super normal isso. Mas o que que eu quero te dizer com esse vídeo? Eu quero, eu quero te incentivar até
Que foi isso? O que eu quero com esse vídeo? Eu quero te incentivar a ter a mente aberta a todas as possibilidades, a imaginar todos os cenários, tanto parto normal quanto parto cesáreo. Não fique cabeça fechada como eu fiquei, que eu acho que se eu tivesse tido essa cabeça mais aberta a outras possibilidades, o que pudesse acontecer, eu não tinha me frustrado tanto com um parto que não foi do jeito como eu queria, como eu sonhei. Mas ele foi muito melhor do que eu imaginei, porque eu tinha medo da cirurgia, a cirurgia foi muito tranquila. Eu tinha medo do pós-parto, meu pós-parto foi assim muito tranquilo. Eu não tive nada de dor, eu não senti, eu não tive dificuldade com nada. Na verdade, assim, na primeira vez quando você levanta, né, no pós-parto, que você vai ao banheiro, é aquela sensação estranha. É, é uma sensação estranha que você sente, é como se você estivesse totalmente fraca, mas eu só fiquei desse jeito no primeiro dia. Depois do segundo dia eu já tava muito tranquila. Mas eu sei que para muitas mulheres essa sensação dura um pouco de mais dias, né? Então, assim, seja aberta a todas as possibilidades. Tanto parto normal quanto cesárea. E, e é isso. O meu relato de parto, eu espero que tenha te ajudado, que tenha te despertado a ter outras possibilidades. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Beijo, até o próximo vídeo.